Eu vi uma besta que saía do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. Em seus chifres haviam 10 coroas e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Fala, adoradores de desenho japonês. Hoje irei falar daquele anime que, se fosse exibido por aqui, todo episódio teria uma introdução exatamente assim. Oi, amigos. Muita conspiração e paranoia no capítulo de hoje. Sim, estou falando do anime Monster, que muito otaquista desdenha, dizendo que é anime de otakuchi. Mas ainda não me deparei e eu tive problemas com algum intelectualoide fã de Monster. Mas por outro lado, pseudo-intelectual fã de Evangelion, né? Mas antes ser chamado de otakuchi do que ser otaquista médio com conversinha do tipo: ai, Goku sola. Ou os emocionados que forçavam até pouco tempo e Kimetsu no Yaiba é o melhor anime de todos os tempos. Mas tudo que eu posso afirmar é que tanto eu quanto o anime seremos processados. Quem sabe, todo mundo diz que a culpa é dos energéticos. O anime Monster foi lançado em 2004 e já aviso que ele está no catálogo da Netflix. Se você assina o serviço, eis uma oportunidade de ouro de assistir. A animação é inspirada no mangá de autoria de Naoki Urasawa, que começou a ser publicado em 1994. Naoki Urasawa é um mangaka que é considerado um dos grandes mestres do thriller e mistério. Já levou 3 Shogakukan Manga Award, um prêmio Kodansha e 2 vezes levou o prêmio cultural Osamu Tezuka. Além de Monster, ele é conhecido por criar obras como Pluto, que também está disponível na Netflix, 20th Century Boys, Billy Bat e Awara, um anime dos anos 80 que há tempos queria assistir e descobri recentemente que era de autoria dele. Não sei que falei que não tive problemas, ao menos ainda, com intelectualoide fã de Monster. Mas uma coisa que é o cúmulo da cabacice é alguns fanboys do Urasawa falando que ele transformou o Astro Boy, que segundo eles é algo bobinho, em algo denso e profundo com Pluto. Isso é bem exemplo do que conversei com o Thiago AP nesse vídeo aqui, falando que muitos simplesmente têm um preconceito com a estética de Osamu Tezuka e simplesmente tiraram do fundo do guloso que suas obras são bobinhas, e ainda atribuem erroneamente como se suas obras seguissem o estereótipo Disney. Mano, Osamu Tezuka já fez mangá sobre um romance gay entre um padre e um serial killer. Realmente opinião de gente que não faz a mínima ideia do que está falando. Osamu Tezuka não é considerado o pai dos mangás à toa, e o próprio Urasawa cita Tezuka como um de seus heróis, sendo ele uma de suas grandes inspirações, sendo particularmente aficionado por Hinotori. Hinotori, conhecido no ocidente como Fênix, foi considerada a obra da vida de Tezuka. Infelizmente ficou inacabada devido à sua morte. E ironicamente a história era exatamente sobre reencarnação e busca da vida eterna, com tramas que intercalam entre o futuro remoto e a pré-história. E ainda Urasawa teve a honra de ganhar 2 prêmios que carregam o nome de Osamu Tezuka. Portanto, Pluto estaria mais para uma releitura e uma carta de amor aos trabalhos de Tezuka. Sendo assim, acredito que Monster também teve alguma influência de outra obra de Tezuka, o Blackjack, que é considerada uma de suas obras mais enigmáticas, obra na qual ele colocou um pouco de seu conhecimento acadêmico, já que também havia se formado em medicina. O mangá era sobre um cirurgião excepcional que trabalhava sem licença. Em contrapartida, Monster gira em torno de um também extraordinário neurocirurgião e que em dado momento da história realiza alguns trabalhos na clandestinagem. Monster tem como protagonista Kenzo Tema, um japonês que foi para a Alemanha se formar em medicina, e o ponto de partida da história é em 1986, mostrando o cotidiano de Tema como o neurocirurgião mais talentoso de um grande hospital em Düsseldorf. Até que um dia uma imigrante turca começa a agredi-lo, enquanto berra aos prantos que ele é o culpado pela morte de seu marido, já que ele não havia o operado. Era pro Tema operar o imigrante turco, mas veio ordem de cima para que ele fosse operar um famoso cantor de ópera. Nesse momento, o Tema começa a enxergar que estava desviando de seu caminho,
que já estava inserido naquele ambiente totalmente elitista, permitindo que o diretor do hospital ficasse com os créditos de suas pesquisas, enquanto era tratado como seu braço direito, com uma posição de destaque no hospital. E ainda era noivo de sua filha, a Eva Heinemann. E assim ele começou a notar que realmente o hospital priorizava a vida daqueles que tinham mais poder e influência, enquanto o cidadão comum ficava em segundo plano. Ele se sentiu mal com essa situação e, no jantar, tentou desabafar com sua noiva, tentando racionalizar o ocorrido, dizendo que o turco teria sobrevivido se ele tivesse feito a cirurgia. Mas o que ele poderia fazer, afinal? Ele só seguiu as ordens do diretor em operar o cantor de ópera. Então Eva concorda e diz: afinal, as pessoas não nascem iguais. E tal fala impactou em Tema. Nesse momento ele teve a certeza de que tinha pisado em seus princípios. Isso me faz lembrar que de fato algumas pessoas que conversei por aí, que almejam se tornar médicos, pareciam estar mais motivados com status social ou até mesmo com algum tipo de gosto mórbido do que realmente a necessidade de salvar vidas. Então uma noite ocorre um terrível massacre de uma família que eram asilados políticos vindos da Alemanha Oriental. Os pais foram vitimados, sobrevivendo apenas o casal de gêmeos adotivos. No entanto, o garoto estava em estado grave com uma bala alojada na cabeça. Quando o garoto chega para a cirurgia, Tema recebe ordens de cima para ir operar o prefeito que havia sofrido um acidente. Então, já na sala de cirurgia do prefeito, ele resolve contrariar as ordens e fazer o que acha certo e ir operar o garoto. E essa decisão iria mudar sua vida para sempre. Para começar, ele contrariou as ordens do diretor, que aliás acho que parece o Lédio Carmona do Sport TV, hein? E falando sobre celebridades em Monster, também temos o Gugu fazendo o papel de um psicanalista especializado em estudar a mente de serial killers. Nós voltamos já com a prova da torta na cara. Quem vai ganhar é o Santos ou é o Fluminense? É o Santos. Tá bom, foco, voltando para a história. Tema perde seu cargo de destaque para outro cirurgião, passa a ser jogado de escanteio e obviamente toma um chute na bunda de sua noiva. Afinal, ele havia contrariado seu papai e agora é alguém sem perspectiva de crescimento na carreira. No entanto, o garoto que foi operado por Tema aparentemente se recupera do coma e some do hospital junto com sua irmã. E nesse meio tempo acabam morrendo de forma misteriosa o diretor do hospital e os médicos que se beneficiaram com a decadência de Tema. E dadas essas circunstâncias, isso gera uma investigação da BKA, tendo Tema como um dos suspeitos, já que ele é o que mais se beneficiou de tais mortes, recebendo seu cargo de volta, mas sem nenhuma evidência concreta, o caso acaba esquecido. Não vou detalhar muito, afinal se trata de uma série de suspense, mas alguns anos se passam. Ocorrem alguns assassinatos em série, e tudo parece apontar para o brilhante cirurgião japonês. Mas Tema se encontrou com o verdadeiro culpado, um verdadeiro monstro por trás disso. Nada mais, nada menos que Johann Liebert, aquele garotinho que ele tinha salvado a vida, agora crescido. Então Tema mergulha em uma jornada sombria, não somente para resolver esses tais assassinatos em série, mas também para matar Johann, passando assim por um dilema interno, que por mais correta que fosse sua decisão em salvar a vida, seja ela qual fosse, isso acabou acarretando em diversas outras mortes. Ele havia salvado um monstro, e agora ele se sente na obrigação de pisar em todos os seus princípios, ir contra tudo aquilo que ele acredita, para matar um paciente e pôr um ponto final nisso tudo. Johann não é aquele estereótipo de psicopata coringado. Ele é representado de forma angelical, apático, com uma voz doce, desprovido de qualquer traço emocional. Ele é misterioso e enigmático, quase como se fosse sobrenatural ou simplesmente uma ilusão. Por isso aquela citação do capítulo 13, versículos 1 ao 4, que muitos interpretam como a chegada de Anticristo. Tema se torna um fugitivo da justiça, o que é representado com perfeição na abertura da série. E dada essa descrição que dei de Johann, não é à toa que o Inspetor Lung o considera como uma mera criação da mente de Tema, um transtorno de dupla personalidade. E realmente no início até cheguei a me perguntar se o Johann não era mesmo um fruto da mente de Tema. Diferente do que possa estar aparentando, apesar da citação bíblica e analogias a Anticristo, em diversos momentos se referirem a Johann, ou seja lá quem estiver por trás de tais assassinatos como um monstro, o puro mal,
Aqui não se trata de uma história sobrenatural. Monster é sobre um japonês perdido na Guerra Fria. Ou ao menos reflexos dela, né? Já que boa parte da história se passa nos anos 90. O anime aborda as nações se desmanchando, o limitado acesso à informação de quem estava por trás da cortina de ferro. Johan é um produto de engenharia social comunista, moldado no orfanato Kinderheim 511, na Alemanha Oriental, onde eram feitos experimentos com as crianças. Não se trata de propaganda anticomunista ou algo do tipo. A série mostra os poderes dos dois lados. Por um lado, a engenharia social escondida por trás da classe operária, mas quem ditava as regras era apenas outra elite. Além da polícia secreta da antiga Tchecoslováquia, agindo quase como uma milícia na República Tcheca. Por outro lado, os neonazis na Alemanha tentam moldar Johan para se tornar um novo líder, um sucessor de Hitler. Inclusive, na passagem que ocorre o ataque do grupo neonazi ao bairro turco, Tema acaba sendo capturado por eles por ser um oriental inferior. Tema diz que eles são idiotas por acharem que estão usando Johan para seus propósitos e não o contrário. Que Johan não compartilha desse racismo barato, e sim um total desprezo pela humanidade. Monster é um tapa na cara, não sabemos de porra nenhuma e a insanidade está logo ali. Devido ao fato do anime ter esse clima mais sério, denso, ambientado na Alemanha, algumas passagens na República Tcheca, dizem que é uma obra que está mais próxima de uma série ocidental do que um anime ou uma produção japonesa. Eu discordo disso. Monster é ocidental em sua ambientação, representa cenários em sua maioria personagens europeus, além dos contextos geopolíticos da região. Mas a forma de contar a história, a sensibilidade na direção, é algo bem japonês. A forma das paisagens e da natureza serem parte da narrativa, que transmite sensações como melancolia, tensão, calmaria. Tais sutilezas são formas de expressões bem típicas de produções japonesas. Além de ter presente elementos típicos do Kishotenketsu, que é um estilo de construção narrativa bem presente no Oriente. Pois é, nem tudo se resume à jornada do herói. É como jogar os Resident Evil e Silent Hill clássicos. Por mais que eles estejam ambientados nos States, uma pessoa que não seja completamente leiga vai identificar que os jogos são bem japoneses em sua essência. Acho que isso também é enxergar os animes de forma extremamente estereotipada. Achar que algo para parecer anime tenha que seguir moldezinhos pré-estabelecidos. O que é ignorar a vastidão de estilos estéticos e temáticos dentro da indústria dos animes. Google 13 é um outro exemplo que segue essa descrição de história mais séria, sem muita piadinha, com tramas que envolvem coisas como espionagem, conflitos internacionais, e nem por isso é uma obra menos japonesa em sua essência. Já falei aqui que odeio essas conversinhas imbecis de falarem que os personagens de animes não parecem japoneses. Afinal, o pessoal enxerga o oriental de forma extremamente caricata. Só reconhece como oriental se for desenhado algo desse tipo aqui. Mas considero o Monster um exemplo bem didático. Pra mim é nítido que Tema é um oriental no meio de um monte de alemão. Da mesma forma que teve momentos que apareceu alguma determinada personagem e falei, opa, ela deve ser asiática. E depois se revela que era uma vietnamita. Por outro lado, quase todo personagem ocidental é narigudo. O que me fez lembrar que por mais formatos de olhos que existam nas etnias orientais, o ocidental médio enxerga todo oriental apenas como uma pessoa com olhos pequenos e rasgados. Por outro lado, é comum muito oriental enxergar todo ocidental como narigudo. Monster tem no total 74 episódios, o que principalmente para os padrõezinhos de hoje é considerado comprido demais. Muita gente diz que a trama poderia ser resolvida em bem menos episódios, e eu discordo. Como falei no meu vídeo sobre as maiores merdas ditas no meio nerd, eu odeio com todas as forças essa ideia de assistir série pulando episódios. Essa necessidade imediatista de consumir o máximo de coisas só para depois sair na internet dizendo que consumiu uma obra consagrada e sair forçando a autoridade por aí. Se for para assistir pulando episódio, eu prefiro nem assistir. Monster é uma série contemplativa. Eu degustei cada um desses 74 episódios com muito gosto. Adorei cada episódio que foca totalmente em dilemas de personagens secundários, episódios onde Tema conhece pessoas em sua jornada,
Desde um casal britânico de idosos que estavam viajando para a Alemanha por razões pessoais, os diálogos em uma casa formada por imigrantes de várias nacionalidades, onde todos estavam reunidos em uma mesa de jantar, e Tema explica a razão do prato japonês Oyakodon ter esse nome. Apreciei cada detalhe, cada interação dentro desse anime, agrega em sua construção de universo o que o torna tão rico. Por isso, Monster consegue ser comovente de uma forma bonita e otimista em certos momentos, como consegue ser triste e melancólico em diversos outros. Quando eu estava trocando ideia com um amigo dizendo que estava vendo Monster, ele disse que seu irmão mais velho tinha lhe dito que Monster é um Death Note pra macho. Eu não entendi muito a comparação, apesar de ambos os animes terem sido produzidos pelo mesmo estúdio. Apesar de Death Note nem de longe romantizar e agir como se as atitudes de Raito fossem corretas, ainda sinto que Death Note desumaniza ou até banaliza a vida, enquanto Monster faz exatamente o contrário. Cada personagem Monster é bem humanizado, por mais sem caráter ou pau no cu que ele possa ser. Além de colocar personagens mais maduros no centro da trama, em vez de um monte de jovem, né? No entanto, tem sim uma passagem que dá pra correlacionar com a função do Caderninho da Morte, sim. Mas aí você vai ter que assistir pra entender do que eu estou falando. Tema, por mais que tenha visto o pior da humanidade, por mais que tenha motivos de sobra para se sentir injustiçado, ainda assim é um sujeito extremamente empático, gentil e tenta ver o mundo com um pouco de otimismo. Talvez porque em sua jornada encontrou pessoas que renovassem sua esperança na humanidade, que por mais que tenha visto coisas horríveis, ainda viu inúmeras demonstrações de amor e altruísmo. Mesmo que seja nítido que com o avançar da história, seu semblante vai ficando um tanto amargurado. Podem até achar que estou forçando, mas isso me lembra de Hokuto no Ken, onde todos apenas lembram de Kenshiro como se ele fosse um mega Chad que vai deitar na porrada a qualquer um que esbarrar com ele. Mas apesar da carranca, ele é um sujeito empático, gentil, um homem de poucas palavras que passou por muita coisa em sua jornada e foi perdendo seu rosto com um ar jovial, perdendo sua ingenuidade e adquirindo um ar cada vez mais amargurado. Monster é uma história rica em nuances. Não é necessariamente um anime repleto de violência visual. A trama trabalha mais com o psicológico, os dilemas morais, as motivações e as implicações psicológicas das ações dos personagens. É um anime lindo esteticamente, uma direção primorosa. Sem dúvida, Monster merece a boa reputação que carrega. Mas antes, uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então, se não assistiram Monster e ficarem interessados pelo que eu disse nessa review, corram para Netflix e aproveitem para ver Pluto também. Então, se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e, por que não, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos nos grupinhos otaquistas. Até o próximo vídeo. Fui!